Quer dizer, dividir as tarefas de casa também pode melhorar sua vida sexual. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que existe para abençoar a sua casa, a sua família, o seu casamento. O podcast A Gente é Família! A gente é família e, como família, vamos tocar hoje num assunto nevrálgico do casamento. Vamos falar hoje sobre aquele assunto picante. Eu acho que ele estava esperando por esse episódio, Thiago. Eles estavam esperando, né? E nós vamos tocar hoje no assunto que é uma das maiores queixas, uma das maiores reclamações nos casamentos, que é justamente sobre a vida sexual, a intimidade do casal. E sabe o que me fez abordar este assunto hoje, que me chamou a atenção, e eu conversei com Daiane, e ela também já tem falado isso comigo há alguns dias, é que por muito tempo houve-se aquele estereótipo do homem reclamar da mulher. Sim. Que a mulher não estava pronta, que a mulher sempre fingia uma dor de cabeça, que a mulher não queria tanto. Reclamar muitas vezes também do jeito, da frequência, da qualidade, enfim. Eram mais reclamações do homem para com a mulher. Mas agora a demanda que temos ouvido nos últimos meses ou anos, né, meu amor? Principalmente anos. você que atende tantas mulheres na nossa Sim. igreja, um trabalho lindíssimo com mulher, tenho escutado o contrário. Como é que é isso? Sim, eu não vou dizer que é mais do que os homens reclamam. Mas, assim, o aumento dessa reclamação é assustador. Isso é quase que a mesma proporção. Então, antes, os homens reclamavam que as mulheres não queriam ter uma vida sexual, né, com frequência e tudo mais. Mas agora, Thiago, eu tenho ouvido mulheres, não são poucas, reclamando que os homens estão perdendo o interesse, não estão mais procurando, ou se são procurados, não mostram vontade. E assim, estão pacatos mesmo nessa área, sabe? E isso tem nos assustado, porque é uma coisa recente, talvez de alguns anos para cá. E a gente não esperava por essa, né? Digamos assim. É uma coisa que sempre foi tão falado, a vontade do homem na área sexual, a vontade do homem sobre isso. E, de repente, agora as mulheres estão se despertando um pouco mais para isso. E alguns homens... Por quê? Né? Essa que é a questão. É sobre isso também que a gente quer trazer. Por que que alguns homens estão simplesmente perdendo interesse por uma vida sexual mais ativa no casamento? E é um assunto sério. A gente sabe que o sexo é um dos pilares do casamento. Nós já falamos disso aqui em vários episódios, que o sexo foi criado por Deus, né, para ser bem vivido, bem desfrutado no seu matrimônio, para ser algo realmente prazeroso, não apenas com o objetivo da fecundação, da procriação, da multiplicação da espécie, mas é também para que o casal desfrute da intimidade, da relação de prazer, do carinho, do afeto, de uma relação realmente Conectada, né? conectada Uma e união, íntima. é. Acho que o maior símbolo da intimidade do casal Exato. é o sexo. E ter uma vida sexual ativa, no sentido de não apenas frequência, mas qualidade, como se Sim, faz. uma entrega real, Uma né? entrega real, uma construção, realmente fazer amor. Exato, perfeito. Fazer o amor acontecer. né? Isso. Aquela relação boa, agradável, gostosa, como é necessária para o casamento. Como é necessária para a qualidade, não estamos falando apenas da relação física. Nós sabemos de uma necessidade física que Sim. homens e mulheres têm, Sim, mas não diz respeito apenas à nossa parte corporal, física, diz muito respeito à parte emocional. E por que não dizer também a parte espiritual? exatamente. Uma conexão tão íntima, tão profunda entre homem e mulher. A Bíblia diz que quando se une homem e mulher, se tornam uma só carne. E o grande símbolo dessa aliança é justamente a vida sexual. Exatamente. A verdade, Thiago, é que seja o homem ou a mulher que estejam perdendo o interesse, que estejam sem vontade de ter uma vida sexual ativa dentro de um casamento, à luz da palavra, um casamento onde Cristo é o centro, alguma coisa está errada.
Porque o ser humano ele foi criado já com isso de uma forma intuitiva, sabe? Está dentro do ser humano esse desejo sexual, que vai sendo descoberto, que vai sendo de formas diferentes colocado em prática, né, na vida do ser humano, mas até que chegue o casamento, existe ali algo que é concreto, não tem o que se discutir. Quando um ou o outro, seja o homem ou a mulher, não tem interesse, alguma coisa está errada. E daí entra o que o Tiago falou. Pode ser algo emocional, que a pessoa pode ter sido abusada, e aí ela entra já com bloqueios, ela já entra sem gosto por essa área, porque, de fato, foi uma área onde ela foi um dia machucada, onde ela foi um dia humilhada, usada. Pode ser não por ter sido literalmente abusada, mas ela talvez teve uma vida promíscua antes de casar. E aí, Tiago, entra umas questões muito sérias, assim, nessa vida promíscua. Será que isso não levou, dentro do casamento, uma comparação com outras coisas que você já viveu e agora o casamento se tornou monótono? Porque antes existia sempre aquela novidade, né, de alguém diferente, daí agora pode ter essas questões emocionais também. E acho que psicológicas também, né? Isso é muito psicológico, assim, da pessoa. Ela entra no casamento com a expectativa de uma vida sexual, talvez de quando ela era solteira, que não deveria ter tido, mas teve. E aí, se ela não tem uma maturidade de separar as coisas, de colocar na balança os valores, realmente o que é melhor agora é construir com essa pessoa que ela tem uma aliança a vida sexual que ela quer ter. Porque eu acho que uma coisa importante a gente colocar aqui é que a vida sexual se aprende. Você não sabe tudo e você não, mesmo que você já teve outras experiências, né, quem por acaso não se guardou para o casamento, mas você não sabe tudo. E quando se trata de duas pessoas, elas podem construir isso juntas, se conhecendo, na conversa, na troca, né, e numa paciência. Por isso que a gente sempre fala, né, amor? A tendência é que a vida sexual fique cada vez melhor. Conforme os anos passam, o casal atinge maturidade, experiência, conversa mais sobre o assunto. Exato. A tendência é que melhore. Isso não é um relato só nosso, pesquisas mostram isso, vários casais já dizem isso. Mas que nota hoje você daria para o seu casamento? A vida sexual de vocês hoje. Qual nota você daria de 0 a 10? Essa é uma boa pergunta. Vamos começar por aí. Você dá um 10 de olho fechado? Ou está no 5, 2, 3? Se está abaixo de 7, de 6, você já precisa ficar até o final aqui, porque nós vamos falar sobre coisas que podem virar chaves no seu matrimônio, no seu casamento. E você precisa zelar por isso. Quantos casamentos já foram destruídos por causa disso? Meu Deus, gente. Quantos casamentos acabaram? Houve traição, adultério, porque dentro de casa um dos cônjuges não tinha o que precisava. Né? É claro que não justifica, não estou aqui justificando, mas é um fato. Eu estou aqui explicando. Muitos matrimônios, muitos casamentos, o grande gatilho foi a vida sexual. Então, pergunta, que nota você daria hoje? Que nota o seu cônjuge, que nota você acha que o seu cônjuge daria? Essa é uma outra pergunta boa. É verdade. Uhum. Né? Qual tem sido a frequência do amor que vocês fazem? Quantas vezes por semana? Qual tem sido a frequência de vocês? É bom para os dois essa frequência? É bom para os dois? É só um que tem prazer ou os dois têm prazer? Uhum. São perguntas para você refletir, pensar. E não quer dizer que tem que ser forçado, né, Tiago? Para o homem pode ser 7 vezes na semana. A mulher é 2. Aí ela tem que acompanhar a vontade dele. Não é isso. Não é uma coisa forçada, gente. É uma coisa que tem que ser alimentada. E aí eu volto aqui a trazer, se um ou outro não tem esse interesse, precisa ser questionado. Então, você, mulher, que talvez não tenha esse interesse, questione por que você não tem esse interesse, o que está faltando. Isso. Se o homem não tem esse interesse, hoje, o que está acontecendo, Tiago? Tem vários motivos aqui que a gente quer listar e conversar com vocês. De repente, este é um dos motivos que está afetando hoje o seu casamento. Vamos
começar aqui por aquilo que você começou a falar, que é sobre o fato da pessoa ter tido outras experiências antigas no casamento, e aí, antes do casamento, né? E aí ela criou uma ilusão do que seria o sexo no casamento. Então, nós estamos tratando aqui de um conceito psicológico, subconsciente, um conceito de expectativa que não foi suprida. Você já Sim. conversou isso com o seu cônjuge? Você já alinhou? Porque um dos pilares de um casamento saudável e de uma boa vida sexual ativa e com qualidade no casamento é a conversa. É. Vocês conversam? Qual foi a última vez que vocês falaram sobre esse assunto no casamento? Qual foi a última vez que vocês pararam, olharam nos olhos um do outro e falaram: ó, eu não gosto disso, isso aqui para mim eu prefiro, para mim é assim, assado, eu estou sentindo falta disso, eu gosto quando você faz assim. Quando que vocês tiveram uma conversa clara e explícita sobre o assunto? Porque esse é o primeiro grande pilar. É você falar, é você abordar o assunto. Tá? Segunda coisa que parece óbvia, mas com certeza não é tanto devido às frequentes reclamações que a gente ouve em gabinete pastoral. Mas uma coisa que parece óbvia, vamos começar aqui pelo óbvio, como é que está os hormônios? É verdade. Falo muito isso para as Como é que mulheres. estão os hormônios, seja feminino, né? Os níveis de estradiol, testosterona. Você, homem, né? O homem, com o passar da idade, depois dos 30, precisa fazer exames com frequência, testar o nível, o índice da sua testosterona. Qual foi a última vez que você fez isso? E é um exame simples, assim, uma rápida picadinha, tira o sangue, avalia, poucos dias depois você vai ter esse resultado. Né? Eu mensuro com frequência. Né? Agora, todos os homens, a partir dos 30 anos, deveriam fazer isso. Né? A cada ciclo de 2 ou 3 meses, avaliar. Né? Será que isso não tem baixado o seu libido? Exatamente. E isso vai acarretar até em sintomas de depressão. Não é? Perfeito. Tem homens que parecem que estão depressivos. E podem estar mesmo com sintomas de depressão por outros motivos, outras causas, uma questão de doença mesmo, emocional, mental. Só que, se você for olhar os hormônios, talvez dessa pessoa, já resolveria muito desses Resolveria muita coisa. E sintomas. a mulher ainda tem aqueles lances de ciclo menstrual, Ciclo. dependendo da idade, menopausa, vários É. ciclos que a pessoa passa. E são hormônios que eles são modulares, porque depende do ritmo de trabalho da pessoa, o nível de estresse da Própria pessoa, gravidez, né? gravidez, alimentação, são diversas circunstâncias. É. Então, todo casal deveria monitorar, especialmente casais com mais de 30 anos de idade. É Os verdade. dois. E assim, respeitando o seu momento, mas eu acho que é por isso que entra a conversa. Você vai falar assim: olha, realmente eu não tô com vontade, então eu preciso fazer exames, eu preciso entender se está tudo bem hormonal, vitamina, e depois talvez você entrar para a parte do emocional. E assim, ó, o teu próprio cônjuge pode ser um grande agente de cura na tua vida, se você de fato se esforçar também um pouco. Outra coisa que faz a pessoa não querer mais ter essa vida íntima, não querer mais ter uma vida sexual ativa. Tem gente que acaba até se esquecendo de fazer sexo. Tem gente que vai passando a rotina, os dias, e a pessoa cai num marasmo tão grande no casamento que, quando vê, passou uma semana, 2, né? E tem casos assim absurdos de meses. Meses? Como assim, gente? Gente, Meses? O seu inaceitável. casamento está à beira de um precipício. Será Inaceitável. que ninguém te falou isso? Será que a tua ficha não caiu para isso? Que isso é algo que Deus criou e é algo necessário, é algo importante. Então, uma das coisas que acarretam demais também é o estresse e uma rotina, uma falta de gestão do tempo desenfreada. Que às vezes no casamento é o homem que trabalha, a mulher trabalha de um lado, é o horário atravessado, um busca o filho, outro vai levar a sogra não sei aonde, um está cuidando, está indo para o hospital. Quando chegam os dois no final do dia em casa, estão morrendo de cansaço. Morrendo de cansado. E não tem tempo mais para nada. Eles não querem mais nada. E aí, às vezes, ainda tem que fazer comida, preparar jantar, arrumar a mala do lanche das crianças do outro dia. Quando vê, estão podres de sono. Mal e mal consegue dar uma boa noite É verdade, um gente. para o outro. E aí o que acontece? A pessoa acaba entrando numa rotina desenfreada de cansaço, de estresse, e de fato ela não se interessa mais. Está tão cansada, e vocês estão vendo que uma coisa está ligada à outra. Anteriormente a gente falou de hormônio, e às vezes por que o hormônio baixou? Por causa
dessa rotina desregulada, dessa rotina desenfreada, causada pelo estresse, pela desordem, pela desorganização. Quando não é esse caso, entra num outro motivo, um outro fator que eu quero comentar aqui. Pode ser que seja o caso também de alguém que está aí nos acompanhando, nos assistindo, que é a rotina e a falta de novidade. O sexo virou algo previsível, virou talvez algo chato. Que a gente comentou aqui que talvez não é prazeroso para os dois mais. Uhum. Meu Deus, deve ser desagradável demais isso, né? É muito desagradável, gente. O que dá pra gente fazer com relação a isso? Eu acho que tem que vir dos dois lados. É sempre dos dois lados, nunca é um lado só. Mas um dos dois lados tem que começar. Então, se é você que está assistindo esse episódio, é você que vai começar. Mulheres, uma lingerie nova, né? Eu acho que, assim, se preparar para esse momento. Não apenas deixar acontecer. Ah, se ele me procurar, e eu vou aceitar, eu vou fazer. Mas se não procurar, melhor. Não, eu acho que você precisa. Minha mãe sempre falava isso para mim, Thiago. Inclusive, o bispo e a bispa vão vir aqui ainda para trazer toda a experiência deles aqui para esse podcast. Mas ela sempre falava para mim: você precisa preparar a sua mente durante o dia para que isso aconteça à noite com expectativa. Então, é um conselho muito sábio, né? Desde quando eu fui casar, já há 15 anos atrás, ela já conversava comigo sobre isso, dizendo: a sua mente precisa pensar nisso. Então, as mulheres, muitas vezes, estão lá cuidando do filho, fazendo a comida, indo trabalhar, voltando de um monte de compromissos durante o dia, e é uma cobrança atrás da outra. A cabeça dela passou longe da área sexual, mas longe. Aí chega a noite, ela não está pensando nisso, ela não estava querendo isso, ela não sabe, não passou na mente dela essa área. E aí, de repente, é quase como ela é pega de surpresa de uma forma ruim. Então, eu acho que você, mulher, para que não caia na rotina de uma forma ruim, tem que pensar nisso com expectativa, né? O que você gostaria de ter naquele momento com o seu marido, pensar nele. E aí, nessa expectativa, já talvez preparar algo. Hoje eu vou usar isso. Hoje vai ser depois desse momento do dia. Depois que colocar as crianças para dormir, eu vou esperar ele aqui. Enfim, hoje eu vou falar. Algo que ele gosta, vou colocar uma música. Então, eu acho que é você, de fato, gerar uma expectativa para aquele momento. Eu falo que pelo lado das mulheres, né? Sim. A gente, às vezes, a nossa cabeça está longe disso. O homem, ele é muito visual. Então, talvez muitas coisas ao longo do dia despertem ele. A mulher não é visual. E a mulher é muito mais emotiva, sei lá, é por outros canais que desperta. Então, como é que um homem pode sair da rotina, Thiago? Olha, eu acho que a sair da rotina é importante para os dois. É boa a tua pergunta, Sim. porque normalmente parece que isso é apontado mais para a mulher. A mulher que não se prepara, que não traz novidades. Mas o homem pode fazer com que esse momento que é tão agradável, que é o sexo, a intimidade, saia da rotina, levando para lugares diferentes, tentando abordar em horários diferentes. São coisas que você pode fazer que são pequenas atitudes que podem quebrar a rotina, porque pode ficar chato para os dois lados, né? Você já parou para pensar, homem que está nos acompanhando aqui, que a tua mulher também pode estar assim de saco cheio, porque você não muda muito a performance, não faz nada de diferente, nada novo. E a gente não está falando aqui nem do básico, né? Porque Não. aquele básico, você já deve ter ouvido isso várias vezes, sobre ter higiene pessoal, tá cheirosinho, Nossa, esse é o limpinho, básico. não ficar usando pijama, camisa de político nessas horas, ficar arrumadinho, cheirosinho. Então, assim, se é básico, a gente não está nem tratando dessas coisas aqui, tá? A gente está tentando dar um passo à frente. Coisas que você pode fazer para sair da rotina, de repente usar um perfume diferente, uma Sim. roupa diferente. Sim. Né? Sim. Num horário diferente, enfim, tentar levar a esposa para um cômodo diferente da casa. Exatamente. Né? Coisas que podem despertar outras nuances, outros olhares, outros sentimentos, uma aventura talvez,
uma aventura num horário, sabe? Coisas que Sim. podem despertar, de fato, outras nuances que vão reaquecer isso. Exatamente, gente. E eu sempre digo, como eu vou até me fazer repetitiva aqui, mas acho que eu vou ser mais clara no que eu quero dizer. O homem é visual, então a mulher que quer se preparar de uma forma que saia da rotina, ela vai pensar nisso, no visual. No cheiro, na roupa. Agora, a mulher, homens, elas são mais emotivas, até para essa área sexual. Então, quer despertar na mulher uma vontade de você? Você vai preparar emocionalmente ela ao longo do dia. Por isso que a gente brinca que tem que investir para sacar, né? Tem que depositar para sacar. Mas o que que é isso? É porque a mulher ela vai querer você, ela vai amar estar com você e se entregar para você, mesmo dentro do casamento, quando durante o dia ela foi amada, quando durante o É, dia ela se sentiu desejada. para quem não conhece isso ainda, é bom falar porque às vezes nem todo mundo ouviu. O homem, qual que é a máxima? Homem, você deposita durante o dia para poder sacar à noite. É uma brincadeirinha, um trocadilho de palavras, mas que tem muito sentido. Você deposita de que forma? Com seu romantismo, que a gente já gravou um episódio aqui só falando sobre isso, né, editor? Exatamente. Deixa pra gente o link desse episódio aqui, falando sobre romantismo, como esquentar, como aquecer o relacionamento, que ficou muito bom. Ficou muito bom e serve exatamente para esse momento. Exatamente para esse momento que nós estamos falando aqui. Você vai depositar durante o dia com o seu romantismo, com seus gestos de amor e carinho, e você vai poder ter algo que sacar à noite. Ou no momento do amor, no momento de desfrutar do prazer, você vai ter o que sacar porque você já depositou emocionalmente. Que Exatamente. essa é a grande diferença que você está falando, né? O homem visual é a mulher emocional. Então a mulher ela é alimentada, o seu libido é alimentado emocionalmente, com palavras, Exato. com carícias, com gestos, com lembranças, com memórias, né? Exato. E eu tô lembrando aqui, Thiago, de queixas assim, ó, pontuais, que são comuns, tá? Por exemplo, os dois trabalham fora. E aí a mulher ela ainda precisa de alguma forma ali dar banho nas crianças, cuidar da comida, cuidar da mesa, e o homem ele chega e senta. Ele não ajuda com nenhuma tarefa de casa, mas os dois trabalham fora. Quer ver a sua mulher ficar desejando você é se você levantar e ajudar ela. A gente Linguagem do ouve amor, né? De linguagem do gestos de amor. Se serviço. você ajudar, se você for lá lavar uma louça, sem ela pedir. Ela não tem que pedir para tudo. Se precisar pedir, mulheres peçam, mas o homem que corresponda. Não, eu vou, pode deixar, amor. Então, Não tem aqueles memes de levantar libido que era um homem com com a avental, vassoura, com a vassoura, um homem com avental. avental. Como aumentar o libido da sua mulher? Exatamente. Nossa, quer ver como ela ama? Ela ama isso aqui. Aí vai ver o homem lavando a louça. É Muito bom. exatamente isso, mas é Muito bom, brincadeira, mas é verdadeiro. verdade. Isso aí. Se a sua mulher puder ter a sua ajuda ao longo do dia, ela vai ter, inclusive, mais disposição física, ela vai estar menos cansada para poder se entregar de verdade para você naquele momento, porque exige ali uma entrega física e não é Quer pequena. dizer, dividir as tarefas de casa também pode melhorar a sua vida sexual. Uau! Quem diria que nós chegaremos nesse ponto, né, Brasil? Agora eu vou te falar sobre algo que realmente importa. Eu trouxe essa estatística aqui para os homens. O negócio é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar, que esse talvez seja um dos pontos mais importantes aqui do episódio. Tem aumentado significativamente o número de mulheres reclamando que os homens não procuram mais. Isso mesmo que você ouviu. A reclamação parece que se inverteu. Antes eram os homens que reclamavam que as mulheres não davam conta do recado. Mas agora aumentou, sim, significativamente, grandemente, o número de mulheres que estão reclamando. Olha, meu marido não me procura mais. Meu marido não me quer mais. Eu estou lá toda produzida, estou esperando, fantasiei uma situação e ele não está nem aí para mim. Não coincidentemente, tem aumentado o número de pessoas viciadas em pornografia. Tem aumentado o número de pessoas que estão dependentes do sexo virtual, de todo aquele teatro, de toda aquela encenação que é feita. E eu não preciso falar aqui, o episódio também não é com esse foco, não é sobre isso, a gente vai falar sobre os prejuízos emocionais, físicos e espirituais que tem a pornografia na sua vida. Eu acho que isso aqui não é novidade mais para ninguém. A não ser que você seja um extraterrestre, caiu na Terra agora e não sabe o que está acontecendo no planeta. Mas eu só vou te dar um dado que é importante. Tá? As pesquisas revelam que
Pessoas viciadas em pornografia aumentam significativamente o desejo pelo suicídio. Para você ver quão profundo é o encharque, o lodo que leva à pornografia, sabe? O lodo do pecado, das trevas, da corrupção, da degradação do homem caído, sabe? E eu acredito que se você está, talvez, com esse vício, com essa prática pecaminosa, em primeiro lugar, arrependa-se hoje. Hoje dá tempo de você voltar-se para o Senhor, se arrepender dos seus pecados. Mas se você tem isso como uma doença, procure ajuda. Se você precisa de libertação, marque conosco, marque com um dos pastores. Converse com o seu líder, com o seu discipulador, peça ajuda, peça oração, confesse seus pecados. A Bíblia diz que confessando uns aos outros você é curado. Talvez é isso que está sendo uma ferramenta do diabo para destruir o seu casamento, para destruir o seu matrimônio. Porque aí o que acontece? Por que o maridão não vai lá procurar a esposa? Porque ele está viciado nas telas. E aí ele desenhou na mente dele aquele sexo irreal, surreal, uma coisa que não existe, teatral, sabe? Com tanta manobra, com tanta manipulação, com mulheres que são pagas para encenar. Ô, bobão, será que não caiu a tua ficha? Que aquelas mulheres recebem fortunas para encenar? Aí você espera toda aquela encenação da sua esposa. Aí você espera todo aquele teatro que você assistiu, que você teve prazer sozinho. Você espera que a sua esposa venha ter toda aquela performance com você no sexo. É claro que isso nunca vai acontecer. Primeiro, porque aquilo é uma encenação, teatro. Segundo, porque aquilo é diabólico, que aquilo é do maligno. E você deixou essa semente do diabo ser infiltrada e corrompeu os seus neurônios, seu mapa mental sobre uma coisa tão bela, tão maravilhosa que Deus criou, que é o sexo a dois, que é o sexo no casamento. Então, não à toa, não por coincidência, ao mesmo tempo que sobe o número de maridos que não procuram mais a mulher, que não tem mais desejo, não tem mais atração, que muitas vezes a mulher procura e o marido rejeita, o marido é que finge a dor de cabeça, não à toa, não por coincidência, sobe esse número e sobe o índice de pessoas viciadas em pornografia. Exatamente. E, Tiago, é válido, como você falou, a gente não vai entrar nos pormenores, mas é válido mencionar que uma pessoa viciada em pornografia tem a mesma transmissão neuronal de uma pessoa viciada em cocaína, em crack, viciada em drogas, literalmente. Os seus neurônios eles vão usar o mesmo caminho de transmissão de um prazer, uma recompensa de prazer rápida, aonde aquilo vicia, né? A dopamina é liberada e uma forma que você quer aquilo o tempo todo. E aí o sexo criado de uma forma que é construída entre o casal, ele não vai liberar esse prazer rápido, ele não vai liberar essa sensação de prazer instantânea. Então, é uma coisa construída, uma coisa... Por isso que a gente fala que é ao longo do dia, não é só naquela hora. Então, aí o homem ele está tão viciado naquela coisa rápida que o outro tipo de construção, de dois, onde você vai se amando de fato, aquilo parece que perde a alegria, perde o sentido, porque ele quer só chegar no prazer rápido. E aí entra várias questões fisiológicas, onde o sexo sozinho, né, no caso, ele tem uma outra frequência do que o sexo a dois, e aí o sexo a dois, que seria você com o seu cônjuge, ele não substitui, né? Ele não consegue suprir a necessidade que você tem sozinho, e aí entra um monte de questões fisiológicas que talvez a gente poderia fazer um episódio só sobre isso mesmo, porque é muito profundo essa área. E a gente tem testemunhos de homens que acabaram... uma irmã estava me falando não faz muito tempo, faz questão de um mês, da felicidade que ela estava, que o marido confessou, e eles estão tratando isso, e eles estão se amando de uma forma como nunca, há muito tempo não viviam, e ela não sabia por que estava tão frio, e o Espírito Santo incomodou ele. Então, assim, eu vejo Deus despertando homens, restaurando claro. Casamentos. Tem um caminho de restauração. Existe um caminho de restauração, e você, homem, precisa se posicionar nesse lugar, porque você sabe o prejuízo emocional que isso está trazendo para a sua vida, para o
seu casamento e para os seus É filhos. importante você dar esse testemunho que vai estimular pessoas a sair dessa zona de conforto. E você, mulher que ouviu seu marido confessando, não saia julgando. Essa mulher foi muito sábia. Ela acolheu, ela falou, vamos orar junto. Toda vez que ele tinha tentação, ele ligava para ela orava junto com ele, porque isso também é um problema, né? Às vezes a mulher não vai saber lidar com isso, já quer sair condenando, já vai achar que xingar. vai encarar como uma traição, Uma o que não traição. deixa de ser uma traição virtual, Sim. mas vai dar um peso desnecessário àquilo ali. Exato, em vez de ajudar, vai piorar. Um homem que já tem dificuldade em falar, em se abrir, quando ele fala, você vai como acusador para cima dele. Exatamente. Claro que vai dar Então, ruim. tem que ter sabedoria dos dois lados, né? Um que está se arrependendo e o outro que precisa ajudar a acolher, porque vocês são uma só carne, né? O preço, a consequência, os dois acabam precisando colher juntos e um caminha junto com o outro. E eu acho que até, Thiago, um outro episódio para a gente trabalhar também é o quanto as mulheres também estão viciadas em pornografia, não é só os homens. Claro. Tem muitas mulheres. Então, assim, essa área Tem sexual... aumentado também o índice, né, de mulheres também que estão viciadas. A gente está Muito. apontando aqui para os homens, eu estou falando mais para os homens, porque isso já vem de anos, né? Vem essa Sim. prática ao longo do tempo e sem dúvida, é um dos maiores agentes prejudiciais do casamento, vai causar distúrbio na sua vida sexual, vai causar sérios distúrbios mentais. É um vício, como a Daiane falou, atinge o seu cérebro, não consegue diferenciar a droga, a maconha, a cocaína, né? Porque a dopamina que é ativada lá, o mesmo caminho neural que é feito pela cocaína, pelo crack, pela maconha, é também ativado pela pornografia, se torna um vício, é algo diabólico, sabe? Algo extremamente danoso. Extremamente danoso. Sim. E isso pode ser um caminho de destruição do seu casamento, é o que o diabo quer. Exatamente. Tá? Eu acho que assim, de tantas situações, nuances que a gente falou aqui nesse episódio, eu quero destacar algo também, Daiane, que tem muitas pessoas, muitos casais que têm a sua vida sexual prejudicada por causa de ou traumas psicológicos ou doenças físicas. Então, é claro que a gente não tem capacidade técnica, nós não somos médicos para abordar esse assunto aqui, não é o fato, mas se você é uma dessas pessoas, o que a gente pode falar é que você procure ajuda, que você procure profissionais que vão te habilitar. Talvez você, mulher, sente muita dor, né, na hora do sexo, talvez, homem, você sofre de ejaculação precoce, de outros problemas disfuncionais na hora do sexo, e isso está atrapalhando a atividade de vocês, e vocês vão arrastar isso por quantos anos? Às vezes por vergonha, ou achar que talvez não tem condição. Hoje tem tanto tratamento, inclusive público, o SUS faz tratamento para esse tipo de atividade, porque sabe que isso impacta diretamente na vida social do indivíduo. Com certeza. Isso é importante. Talvez se você carrega traumas psicológicos, né, meu amor? Pessoas que foram abusadas na infância, são travadas no casamento. Quantos relatos a gente já ouviu de pessoas assim, né? Ah, são muitos. Eu diria que é a maioria. Eu acho que uma das maiores causas de problema nessa área tem a ver com a infância. Tem a ver com traumas da infância. Às vezes viram os pais tendo relação sexual e para a criança isso é uma violência. Isso é uma violência séria. Ela é quase que estuprada mentalmente com essa cena. Então, existem várias formas, né, da criança ser traumatizada nessa área. Ou viu pornografia de um adulto que estava assistindo, ela passou e acabou vendo. Enfim, tem várias formas de você ser traumatizada nessa área. E você precisa procurar ajuda, né, e entender que o Espírito Santo ele é um caminho de cura na sua vida. Ele quer ser esse agente de cura na sua vida. E aqui na Igreja dos Filhos nós temos tantos processos de cura, até no próprio encontro com Deus, né? A gente tem o SOSO. E às vezes você procurar, a partir de uma direção de Deus, uma terapeuta cristã. Graças a Deus tem aumentado o número de terapeutas cristãos. E é você também questionar esse seu bloqueio, não aceitar ele, não achar que é normal, que está tudo bem, que você é assim. É questionar e buscar ajuda de fato. Terapia, se você precisa, se são traumas emocionais. Urologia, né? Urologia, se você, de repente, tem problemas físicos, disfuncionais nessa área. E também, por que não, sexólogos. Né? Por que Ginecologista. Não, ginecologista. E sexólogos que vão, por que não fazer uma consulta em casal, né? Para vocês alinharem algumas coisas, algumas disfunções. Mas é importante você investir nessa área, sem dúvida. É um dos pilares do casamento. O objetivo desse episódio aqui foi te alertar a isso, para que você venha cuidar, venha dar manutenção devida nessa área do seu casamento, que é extremamente importante. Se foi válido para você esse episódio, se você sabe que acrescentou, o que ele vai fazer agora, meu amor? Agora, então, você vai
curtir esse episódio, vai comentar o que você, assim, foi mais abençoado, mais chamou a sua atenção desse episódio e talvez deixar uma dúvida que a gente possa trazer aqui uma resposta para você num próximo episódio, quem sabe um profissional na área, né, Thiago? E gravar algo um pouco mais profundo de alguma coisa que você precise. E não deixa de compartilhar com pessoas próximas a você, com amigas, amigos, que acredito que todos podem se beneficiar desse assunto. E se inscreva, estamos quase batendo 1.000 inscritos. E com certeza vão ser pessoas com casamentos mais abençoados, com casamentos que vão ter ali assuntos para estar sempre melhorando a família, gente, porque esse é o objetivo desse podcast. É isso aí, ficamos por aqui hoje com mais um episódio desse podcast. A gente tem certeza que você tem sido abençoado com esse conteúdo, então nós vemos você no próximo episódio. Um beijo, até mais! Até mais!